todas. Obrigado aí pelo tempo de vocês e pela participação nesse webinar. Eu acho que a gente pode começar dizendo que ele é um webinar de copy diferente, né? Não é a ideia de a gente conversar necessariamente sobre a agenda climática, a agenda de negociações, o que os governos vão entregar nessa COP, nas suas negociações, mas sim uma conversa sobre aspectos mais práticos, né? Sobre como o setor empresarial pode participar. O webinar está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado também para a nossa base nacional de empresas, né? A Anshan é uma maior entidade multissetorial do Brasil, tem mais de 3.500 empresas na sua base e tem presença em 13 estados, né? Então, como eu coloquei, ressalto novamente, eu acho que o principal ponto é trazer informações práticas e eu queria já começar agradecendo ao Ministério do Meio Ambiente por estar conosco aqui na figura do Hugo Mendes. Queria agradecer ao Ministério das Relações Exteriores, aqui na figura da Bruna, e agradecer à Apex, também muito importante nesse processo aí da COP, né? A Luciana Pessegueira, aqui da Apex, que está conosco. Eu acho que, assim, todo mundo sabe, né, que um evento como a COP, ele é um evento de grandes proporções, né? É um evento que mobiliza muito o setor empresarial, mobiliza muitos governos que estão nessa agenda ambiental. E para muitos, né, quando se olha ali a COP de longe, surgem muitas dúvidas, né? Ou seja, como é que eu faço para me inscrever? Isso é fechado, isso é aberto? Se eu me inscrevo, o que eu posso fazer na COP? Quais são as minhas possibilidades ali de trabalho na COP, né? Ou de agregar valor para a minha estratégia empresarial, né? Então, eu acho que a ideia é um pouco tratar disso, conhecer a COP um pouco mais nesse sentido, de como as empresas podem, de fato, estar ali, né? E de como elas podem aproveitar essa agenda para sua pauta, sua estratégia de sustentabilidade ambiental. Tem zonas diferentes em que eventos ocorrem, tem aspectos do credenciamento que são importantes, tem a própria pauta brasileira, né, do Pavilhão Brasil, que é uma pauta interessante da gente compreender. Enfim, são vários aspectos aqui que é o interesse da gente abordar. A Anshan já participa, de certa forma, da COP, cada vez vem crescendo mais a participação da Anshan. Das formas que nós participamos, além de painéis, né, que a gente tem participado nos últimos anos, é também pelo movimento Brasil pelo Meio Ambiente, e aqui eu chamo a atenção das empresas, que é uma plataforma de práticas ambientais, que as empresas podem colocar o seu projeto, o prazo de inscrição está aberto até o final desse mês de setembro, e ele permite que as empresas descrevam projetos em algumas áreas, né? Na área de resíduos e circularidade, na área de eficiência energética ou de energias renováveis, na área de preservação florestal. Então, tem várias formas ali de você colocar o seu projeto. Ano passado foram 105 projetos, 64 empresas, e um valor ali envolvido de 20 bilhões de reais de investimentos nesse projeto, que é bastante importante e demonstra como, claro, tem muito de agenda pública, né, na parte ambiental, mas tem muito de agenda privada, inclusive seguindo essas políticas públicas. Bom, nós estamos preparando, então, a participação da Anshan na COP, que vai ocorrer em Dubai
deixa eu ver as datas direitinho, 30 de novembro a 12 de dezembro, mas para não gastar mais tempo aqui com essa introdução, eu queria passar a palavra para o Hugo Mendes, ele é coordenador de projetos da Secretaria de Mudança do Clima e do Meio Ambiente. O que tem sido, né, um grande parceiro, conversado muito conosco, tirando dúvidas, e ele vai trazer um pouquinho aqui de informações sobre o que é a COP e o que é esse Pavilhão Brasil na COP, qual é a agenda desse Pavilhão Brasil, e depois, na sequência, a gente escuta o Ministério das Relações Exteriores e a Apex. Hugo, a palavra é sua aí na sequência. Muito obrigado e bom dia. Fabrício, muito obrigado. Eu queria inicialmente parabenizar a Anshan pela iniciativa de colocar para esse seminário para tratar da COP, explicar um pouco, né, o contexto, como é que esse processo funciona, que é algo que vem crescendo ao longo dos últimos anos, mas não é necessariamente foi facilmente compreendido por todos, por ser um mundo muito grande, né? Então, parabéns, Amichan, agradeço, falo em nome do Ministério, agradecendo pela oportunidade de estar aqui conversando com o grupo de vocês e parabenizando também os participantes pelo interesse na temática, tá bem? Acho que seria bastante oportuno fazer uma brevíssima contextualização sobre, até chegar ao que é a COP, explicar onde que isso se insere e o porquê disso, tá? No ano de 1992, a gente teve a realização da Eco 92, né? Essa grande reunião que discutiu aqui em solo brasileiro a questão da qualidade ambiental, como que isso se relacionava com modelos de desenvolvimento, e dentre os resultados da Rio 92, a gente teve a assinatura de 3 grandes acordos que criaram 3 convenções ambientais, né? Uma delas é a UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a outra é a Convenção para tratar da biodiversidade, e a última convenção é para tratar da questão da desertificação. Então, tudo isso que a gente está falando aqui de COP, existem várias COPs para vários temas diferentes, mas a gente está falando da COP de clima, que está inserida no contexto da UNFCCC, que é essa convenção quadro da ONU para tratar do assunto. Essa convenção, naquele momento, ela foi assinada por 165 países signatários, né? E à medida que ela foi sendo estabelecida, as reuniões, as agendas foram sendo implementadas, ao longo desses anos, 2 instrumentos foram negociados dentro dessa convenção. O primeiro deles, e bastante famoso na década de 90, que começou na década de 90, 97 ele entrou em vigor, é o Protocolo de Quioto, né? Ele tinha uma lógica em que os países ali chamados de anexo 1, que eram os países mais desenvolvidos, eles tinham uma meta estipulada de emissão de gás de efeito estufa. E aí existiam diversos instrumentos, até mesmo de caráter financeiro, de mercado, para fazer com que eles tivessem condições de atingir aquele limite de emissão. À medida que a geopolítica, o tamanho das economias dos países em desenvolvimento, isso foi mudando, a negociação que foi se dando dentro da UNFCCC e também no acordo, no protocolo de Quioto, ela foi migrando de uma abordagem em que apenas os países desenvolvidos tinham metas compulsórias, compromissos obrigatórios de redução de emissão, para uma abordagem mais ampla em que os países em desenvolvimento também deveriam aportar contribuições em termos de redução de emissão. E essa é a base que gerou, em 2005, a negociação do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele, portanto, é um acordo bottom-up, em que todas as partes apresentam as suas contribuições em termos de redução de emissão. Gente, desculpa, eu estou vendo que o pessoal está dizendo que está sem som. Eu vou continuar aqui, tá? Tá normal, Hugo. Tá bem. Então, os países apresentam as suas contribuições nesse documento que é chamado de NDC, que é a Contribuição Nacionalmente Determinada, e essas contribuições elas são tomadas em conjunto para ver como que está ocorrendo o progresso em relação ao enfrentamento da mudança do clima.
A COP nada mais é do que essa reunião que acontece ao final do ano, que é a reunião das partes, tanto da convenção da UNFCCC como do Acordo de Paris. E ainda a gente ainda tem agenda que está sendo finalizada em relação ao Protocolo de Quioto. Então, quando a gente fala COP no final do ano, a gente na verdade, usa isso, se você fosse muito estrito com a linguagem, é apenas a reunião das partes, é o órgão supremo da Convenção, do Acordo de Paris, do Protocolo de Quioto, onde você tem a finalização das negociações. Mas quando a gente fala COP, a gente está se referindo a esse processo inteiro que dura já hoje em dia mais do que 2 semanas, essa grande reunião no final do ano, né? Inicialmente, esse processo ele sempre foi muito focado em termos de agenda de negociação, ou seja, os países interagiam, as partes interagiam entre si, com agendas de negociação, às vezes temáticas, às vezes de financiamento, adaptação, enfim, dos diversos temas que são negociados, para chegar ao ponto de que, por meio de consenso, são alcançados textos que são adotados por todas as partes. Tá? E esses textos colocam regras, colocam metas, colocam, enfim, diretrizes para que os países ajam nesse arcabouço internacional de enfrentamento da mudança do clima. Entretanto, ao longo dos últimos anos, vem crescendo cada vez mais o interesse de outros segmentos pelo assunto da mudança do clima e fez com que a gente passasse a ter, além do segmento oficial, que é comandado, que é secretariado pela UNFCCC, que é chamado hoje em dia de Blue Zone, essa zona azul, a gente tem também hoje em dia um outro segmento que ele é organizado pela presidência da COP. A presidência ela é rotativa, cada ano muda o país que recebe, que é o chamado Green Zone, é a zona verde. Então a gente tem hoje em dia esses dois segmentos. Como eu falei, o segmento da zona azul ele é o segmento oficial. Então ali dentro você tem toda essa agenda oficial da COP, negociação, os pavilhões das partes, todas aquelas entidades que foram acreditadas e credenciadas para oficialmente estar dentro da zona azul, que é essa zona oficial onde acontecem todas essas negociações e articulações políticas também. Essa zona verde, ela é uma zona não cuja participação ali não foi credenciada pela UNFCCC. Como eu disse, ela é uma zona administrada, promovida pela presidência rotativa, né, da COP, e ali, basicamente, a gente também pode ter o mesmo tipo de público da zona azul, né? Então a gente tem representações de países, eventualmente, a gente tem empresas, mas ela é uma zona voltada também para articulações para a sociedade civil. Às vezes você tem apresentações de artistas, que é em função da causa da mudança do clima, né? É um espaço também de difusão da palavra para aqueles que não têm muita oportunidade de fala dentro da zona azul. Então a gente também está falando de comunidades indígenas, comunidades tradicionais, sociedade civil organizada, universidade, artistas, etc. Então ele é um espaço mais de manifestação para fortalecer a relevância dessa agenda, né? É um espaço ali de coordenação e de articulação em que muitas vezes o setor privado ele também não perde oportunidade, é um espaço muito interessante para eles, tá? O Brasil, de uns anos para cá, além, sempre do ponto de vista de negociação, é uma parte muito importante, muito relevante, sempre muito propositiva, busca sempre articular posições para facilitar diálogos e convergências e fazer com que as COPs sejam exitosas nesse aspecto, mas o Brasil também, de alguns anos para cá, veio avaliando o crescimento da participação desse aspecto político de feira dentro da Zona Azul, e ele tem sempre colocado de pé à disposição da sociedade brasileira um espaço que a gente chama por vezes de Espaço Brasil, um pavilhão do Brasil, que é um hub que permite aos diversos atores ali, dos diversos segmentos da sociedade, se conectarem e ter um espaço de referência onde eles podem não apenas dialogar, mas também participar de debates e diálogos, porque faz parte desse pavilhão, a gente coloca sempre um auditório à disposição da sociedade,
e o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o Itamaraty e com o apoio da Apex e alguns outros entidades, organizam a utilização desse espaço. Tá? Nesse ano, a gente vai ter, em função da relevância também do Brasil no cenário internacional, a gente negociou com a presidência da COP, negociamos com os envolvidos na tomada de decisão e conseguimos colocar um espaço amplo o suficiente para ter 2 auditórios funcionando ao mesmo tempo no espaço do Brasil. E estamos dialogando com diversos segmentos, com os 4 segmentos da sociedade que têm participado dessa construção. Me refiro aqui ao governo federal, aos governos subnacionais, setor privado e a sociedade civil, para que todos esses segmentos estejam dentro desse espaço que a gente tem buscado oferecer para a sociedade. Ao todo, a gente prevê 10 dias de funcionamento do espaço. A gente não vai operar o espaço para essa finalidade de auditórios no primeiro e no último dia da COP, tá? Salvo engano, dia 30 de novembro e dia 12 de dezembro. Então, a gente vai ficar com a agenda começando de 1º de dezembro, indo até o dia 11 de dezembro, tendo o dia 7 de dezembro como dia de descanso, é o dia que a COP fecha, não tem nenhum evento dentro do espaço da UNFCCC, de realização da COP. E a gente coloca ali uma proposição de 10 temas, 10 grandes temas, para receber essas possibilidades de diálogos que vão acontecer ali dentro. Tá? A Luciana, da Apex, ela vai tratar um pouco mais especificamente da questão do espaço, e acho que para colocar para vocês, então, como é que funciona, um pouco o que é a COP, ela se insere, portanto, como eu mencionei, dentro da UNFCCC, né, da Convenção Quadro. É um evento que tem crescido muito a sua relevância ao longo dos últimos anos. As últimas COPs, do ponto de vista do segmento oficial, a gente já tem alcançado algo em torno de uns 20 mil participantes, dividido entre delegados, jornalistas, sociedade, setor privado. Tá? E a expectativa é que esse número ele tem realmente aumentado a cada ano que passa. E a expectativa que a gente tem é que até esse ano a gente chegue novamente a um recorde de participação nesse segmento oficial. Normalmente, isso é outra informação relevante também que facilitaria a participação, né, dos interessados. Normalmente, a zona azul e a zona verde, elas são zonas, como eu mencionei, sob coordenação distinta e, portanto, estão em zonas, espaços físicos distintos. Esse ano, elas estão adjacentes. A COP vai acontecer na Expo City, em Dubai, e esse ano, então, a gente vai ter uma divisão ali em que todas essas 2 zonas elas estão conectadas de modo adjacente no mesmo espaço. Né? Isso facilita bastante. Eu me lembro que na COP do Egito, no ano passado, era pelo menos 20 quilômetros de distância de uma zona para outra. Então, normalmente, o público que ia para um segmento não conseguia interagir muito com o público do outro. Lembrando que, por ser de uma organização diferente entre essas 2 zonas, o processo de credenciamento e participação para cada uma delas é diferente. Tá? E a Bruna, nossa colega do Itamaraty, pode falar um pouquinho sobre o processo de credenciamento para a zona azul. Tá? O governo brasileiro, além do aspecto do pavilhão, do Espaço Brasil, ele também sempre, como eu mencionei, se engaja muito nas negociações e ele tem articulado, ajudado a presidência da COP, que esse ano é Emirados Árabes Unidos, a tentar realizar coordenações para trabalhar alguns itens de negociação de forma bastante propositiva para tentar já conduzir essas negociações internacionais para um desfecho positivo, não apenas para essa COP, mas já mirando a possibilidade, que deve ser confirmada, da gente ter a COP 30 sediada pelo Brasil em 2025. Tá? É isso, eu agradeço imensamente pela apresentação, pela oportunidade de estar falando com vocês, parabenizo a Amichan e estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Hugo. Toda essa distinções que você fez aí, os conceitos, já nos organizam muito aqui a cabeça para entender a COP. Eu vou passar, então, a palavra agora para Bruna Veríssimo.
ela é subchefe da divisão de negociação climática do Ministério das Relações Exteriores. Bruna, eu não tenho aqui o seu cargo diplomático, secretária ou conselheira, me desculpe, mas passo aí a palavra aí para você comentar um pouquinho como a empresa pode participar ali da COP, o que é necessário, né, para ingressar nos Emirados Árabes Unidos, né? Ou seja, não é apenas faz o seu credenciamento, está tudo bem, né? A gente tem que correr atrás também de cumprir outros requisitos legais, né? Então, te passo a palavra aí, Bruna, para fazer a sua exposição. Muito obrigada, Fabrício. Acredito que todos me escutem bem. Mais uma vez, muito prazer de estar aqui e de contribuir um pouco com os aspectos logísticos que vão garantir a participação de todos na COP28. Nós ficamos muito felizes aqui com a Itamaraty, tenho certeza que a MMA, a Apex, de ter a participação do setor privado também nesses eventos que têm grande importância e que nós temos visto também um movimento do setor privado de vários outros países de também se engajarem na conferência. Então, Carol, você pode passar para o próximo slide? A grande pergunta, e que eu venho tentando responder, é justamente essa, né? Como participar da COP28 em aspectos logísticos, né? Fisicamente? Como que é o processo daqui do Brasil para que a gente chegue até Dubai e permaneça lá e tenha e possa aproveitar da melhor forma a conferência? Pode passar. Então, o primeiro passo para garantir essa participação, ele acontece em 4 etapas, né? São 4 grandes requisitos necessários para que todos possam ingressar nos Emirados Árabes Unidos e, efetivamente, participar da COP. Primeiro, o formulário de credenciamento, que a gente vai repassar um pouquinho, vou comentar alguns aspectos que geralmente causam dúvida. É um formulário de credenciamento que nós aqui do Itamaraty recebemos, porque nós, como ponto focal da convenção, fazemos essa ponte entre o governo brasileiro e a convenção, secretariado da Convenção do Clima. Depois tem a carta de confirmação, que a gente vai detalhar um pouco melhor, o visto, e aí essa é uma diferença, apesar de para ingressar nos Emirados Árabes Unidos, normalmente a gente não precise de um visto. Durante a COP28 será necessário a solicitação de um visto gratuito, eletrônico, mas de qualquer forma é um requisito do governo emirático. E também o certificado de vacinação, que, embora também não seja mais um requisito na maioria das viagens, mas ainda assim para o governo emirático não sabemos exatamente como será feito o controle, mas eu preciso aqui prestar todas as informações. Então, pode passar para o próximo slide. Então, essa primeira etapa é o preenchimento do formulário de credenciamento. Nesse ano, o Brasil retoma uma prática que é justamente de convidar a sociedade civil e o setor privado para participarem da delegação brasileira. Então, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Para participarem da delegação brasileira. E isso garante o acesso a todos os delegados à Blue Zone e também à Green Zone. Então, dessa forma, ao preencherem esse formulário, vocês vão começar esse processo para comporem a delegação brasileira e aí terão acesso a ambas as zonas, como o Hugo já tinha explicado a diferença entre cada uma delas. Esse credenciamento está aberto até o 15 de novembro, tá? Então, atentem, por favor, ao prazo. E nós temos preenchido, né? Nós temos feito o trânsito das informações com o secretário da Convenção do Clima dentro de alguns dias. Agora a gente vai passar um pouquinho para o formulário, só para que vocês tenham uma ideia das informações que são necessárias. Obrigada, Carol. Então, primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a categoria de participação. Nós colocamos aqui governo federal e sociedade civil. Vocês podem se credenciar como sociedade civil, porque não há nenhuma diferença em termos de acesso entre sociedade civil e setor privado, não existe essa diferença. Todos terão acesso tanto à Blue Zone quanto à Green Zone. Tá? Depois, algumas confirmações que nós precisamos, então, de que as informações eles são fidedignas, o compromisso com o código de conduta da convenção. Pode passar, Carol. Informações pessoais básicas, acho que até aí não tem nenhum problema. Pode passar. E aí aqui costuma gerar um pouco de dúvida, porque nós exigimos, além da função, então a função que a pessoa exerce
na empresa, mas também o departamento ou a área ou setor, algo nesse sentido. Essa não é uma exigência do Itamaraty, mas é algo que o próprio secretariado da convenção nos pede para colocar como requisito obrigatório. Então, embora muitas empresas não tenham exatamente um departamento, nós precisamos saber o setor em que essa pessoa trabalha. Isso é bastante importante. Infelizmente, nós não conseguimos tirar esse requisito, porque, na verdade, é da própria convenção. O órgão, data de nascimento, nacionalidade. Faço a ressalva também de que apenas detentores de passaporte brasileiro podem ser credenciados na nossa delegação, tá? Então, número de passaporte e no próximo slide já tem algumas informações. Pode passar, Carol. Isso. Cidade de residência, e-mail individual, esse e-mail. De acordo. Isso. Hi, Luana. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Se puderem desligar o áudio aí, por A gente gentileza. está desligando aqui. Então, cidade de residência, e-mail individual, esse e-mail é muito importante para os próximos passos, tanto a parte do visto, quanto depois a carta de confirmação, que a gente vai chegar lá na frente, que a gente vai conversar mais à frente. Então, por favor, se atentem para o e-mail indicado no formulário. E também o upload de uma documentação, pediria que fizessem esse upload em PDF do passaporte digitalizado e do comprovante de filiação institucional, que muita gente também tem dúvida, mas nada mais é do que uma declaração, algum documento, um ofício que ateste que a pessoa pertence àquela organização. É só uma comprovação e também é mais um requisito da própria convenção do CLIM, certo? Então, esse é o primeiro passo. Feito o formulário de credenciamento, nós recebemos, demoramos ali alguns dias para processar essas informações. Depois disso, vocês vão receber um e-mail do secretariado. Então, não é um e-mail do Itamaraty, mas é um e-mail do secretariado da convenção. Pode passar, Carol. Que vai se parecer mais ou menos com esse azulzinho aqui, a confirmação para a COP28. Então quer dizer que acabou? Não. Então, recebido esse e-mail, você confirma que foi registrado para a COP28, mas você ainda não está 100% credenciado. Para que isso aconteça, você precisa solicitar essa carta de confirmação, que se chama Acknowledgement Letter, que tá aqui, eu indiquei aqui em laranja. Você precisa retirar essa carta, preencher suas informações. Esse link é um link pessoal que eles colocam. E aí, a partir do momento que vocês receberem o e-mail da convenção, vocês precisam também clicar nesse link e retirar esta carta. E é um documento obrigatório para ingresso na conferência. Então, sem essa carta, você sequer consegue entrar nem na Blue Zone, nem na Green Zone, mesmo que nós, Itamaraty, já tenhamos feito a nossa parte de colocar vocês no sistema, tá? Agora pode passar o slide. Além disso, já também chama atenção para a necessidade de visto, certo? Independentemente de passaporte, então, mesmo eu, por exemplo, tenho passaporte diplomático, os colegas do governo federal com passaporte oficial, todos precisam solicitar esse visto. É um visto gratuito, eletrônico, e demora poucos dias, são 2 dias mais ou menos para o processamento, mas ele precisa ser solicitado. E durante o período da COP, ele vai ser um documento obrigatório para ingresso nos Emirados Árabes Unidos. Então, desde o início do processo, comprei minha passagem, quero ir para a COP, mas sem esse visto você não consegue entrar nos Emirados Árabes Unidos se estiver credenciado para participar da COP 28. Então, é muito importante que, além da carta de confirmação, seja feita também a solicitação do visto. É um procedimento muito rápido, tá? Muito fácil de fazer, mas ele precisa ser solicitado. Pode passar. Quando vocês fizerem o registro, o pedido de visto e a solicitação for aprovada, vocês devem receber um e-mail com esse título, né? Entry Permit Request has been approved. Então, ele confirma essa aprovação do visto. Vocês recebem um primeiro e-mail de, olha, sua solicitação está sendo processada, e depois esse segundo, que é justamente a confirmação. E aí vocês vão receber também vocês vão poder retirar o visto eletrônico. Então, é um procedimento muito simples, feito todo eletronicamente, não costuma dar problemas. Ok? Próximo slide. E
por fim, dentre esses requisitos para ingresso nos Emirados Árabes Unidos e acesso à COP, tem também questões sanitárias em relação à Covid-19. Embora muitos países já não exijam mais qualquer tipo de comprovação, mas os Emirados Árabes Unidos exigem, formalmente pelo menos. Então, aqui seriam aceitos certificado de vacinação, o nosso certificado é válido lá, teste de Covid feito até 48 horas antes da chegada ao país ou certificado de recuperação. Então, qualquer um desses 3 documentos podem ser utilizados. É claro que nós não sabemos como será feito esse controle, mas tendo em conta que eles estão esperando cerca de 50 mil até 60 mil pessoas entrando naquele território todas de uma vez, é possível que haja um controle mais firme em relação a protocolos de Covid-19. Então, é algo que às vezes a gente esquece, mas ainda é um requisito sanitário dos Emirados. Pode passar. Então, em resumo, para participar da COP, formulário de credenciamento, solicitar a carta de confirmação, solicitar o visto e portar o certificado de vacinação. Esse é o básico, certo? Mas eu teria só mais alguns outros 3 slides, se eu não me engano, para chamar a atenção do que você precisa, do que vocês vão precisar se atentar quando chegarem aos Emirados ou no planejamento até a chegada a Dubai. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é a questão de hotel. Por mais que lá em Dubai exista uma rede hoteleira muito farta, muito ampla, fato é que são cerca de 50, 60 mil pessoas entrando naquele território ao mesmo tempo. Então, os preços podem subir conforme a conferência for se aproximando e também, quanto mais se demora a fazer a reserva de um hotel, pode ser que o local do hotel seja cada vez mais afastado da conferência. Isso pode gerar algum tipo de transtorno. Então, a sugestão é reservar o hotel assim que possível, confirmado o interesse, que se reserve assim que possível e buscar modalidades talvez de cancelamento gratuito, caso ocorra alguma eventualidade. A própria COP28, os Emirados, eles têm um portal em que eles indicam alguns hotéis disponíveis. Eu confesso que ali é um pouco mais caro. Existem outros sites em que vocês podem, claro, todos conhecem, procurar hotéis também na área da COP, mas fato é que a conferência, a presidência dos Emirados Árabes Unidos também disponibiliza esse site. Pode passar. Em relação a transporte, já adianto que o transporte público será gratuito durante o evento para os delegados, mas o primeiro translado do hotel, da primeira vez que vocês irão à conferência, esse sim não seria gratuito, porque na verdade ele será feito por meio de um cartão que a presidência da COP vai disponibilizar uma vez que as pessoas cheguem, se apresentem, peguem seus crachás e aí haverá um local dentro da Blue Zone para retirada desse cartão. Então, o primeiro deslocamento aí vai ter que ser feito da forma como melhor convier, mas depois todo o transporte público ele vai ser gratuito para os delegados. Haverá também ônibus expressos e é possível também fazer aluguel de veículos, usar carros de aplicativos. Ali Dubai é uma cidade bastante conectada, então acho que não há tanto problema assim em relação a isso. Pode passar. E, por fim, em relação à chegada à conferência, então, todos já têm avião aqui, não sei se vocês escutam, mas preparações para o 7 de setembro, né? Ao chegar à conferência, vocês já se dirigirão à Blue Zone, na Zona Azul, que é justamente essa zona negociadora dos delegados das representações dos países, e aí haveriam 2 passos. O primeiro, a retirada do crachá. Logo que vocês entrarem, então levem carta de confirmação, visto, certificado de Covid. Por mais que não esteja expresso que é necessário estar portando visto, nem o certificado de Covid, é bom levar, acho que não custa, né, uma precaução. E a carta de confirmação, sim, essa é essencial. Sem ela, vocês não entram na área da conferência. Vão pegar o crachá e depois vão se dirigir à área de retirada do cartão de transporte. Infelizmente, nós não temos ainda detalhes onde vai ser especificamente essa área, mas certamente lá os emiráticos poderão indicar. Então, pessoal, acho que era isso, algumas informações logísticas básicas. Agradeço mais uma vez o convite por participar
dessa reunião e fico à disposição também para eventuais dúvidas. Nós que agradecemos, Bruna. Muito legal aí todos esse passo a passo que você deu. Eu acho que é um guia incrível aí para as empresas seguirem. É legal você ter ressaltado, né, como a sociedade civil, o setor empresarial é convidado a estar. Então, algo que o MMA já tinha, né, também comentado. E vou pegar um aspecto depois para a gente falar no final, que eu acho importante depois. Eu sei que está muito no futuro, mas também é importante a gente falar um pouquinho de COP30 depois, porque eu acho que vai ter muita coisa aqui que o setor empresarial vai poder contribuir até lá e informação que precisa receber até lá. Eu vou passar, então, a palavra aqui para a Luciana Furtado. Ela é o ponto focal para a COP na Apex Brasil e ela vai falar um pouquinho aí dessa participação do setor empresarial, da sociedade civil na COP. E a Apex, né, corrija se eu estiver errado, Luciana, mas ela é uma das responsáveis aí por organizar e por botar de pé o Pavilhão Brasil, né? Então, a palavra é sua, Luciana. Fabrício, eu queria primeiramente agradecer o convite e é ótimo revê-lo aqui. E agradeço também a Carol. Bom, exatamente. Na verdade, o Ministério, né, organiza os dois ministérios, tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto o Ministério das Relações Exteriores, que organizam aí a participação na COP, e a PEC sempre está entrando aí nos últimos anos, apoiando toda essa realização e esse desafio, porque é um evento gigantesco, né? A gente viu ali, o Hugo falou de alguns números e é uma visibilidade enorme, né? E um potencial enorme. A gente tem aí, então, o Hugo falou muito da Blue Zone e da Green Zone, né? Eu acho que a gente tem exatamente isso, né? A oportunidade de utilizar esses dois grandes espaços. Então, a gente só mostrou aqui, queria mostrar mais ou menos o mapa do Blue Zone e Green Zone para mostrar mais ou menos como é que vai ser essa COP. Ela é bem diferente, né, em termos aos todos os anteriores, pelo menos dos que eu tive, por não ter uma configuração de feira, né, em que você vai correndo nos corredores. Então, para quem esteve na cidade da Expo, durante a Expo Dubai, são prédios diferentes. Então, você realmente tem que ingressar nos prédios, sair dos prédios. E a Blue Zone exatamente vai ser assim. A gente destacou aqui, essa é a parte da Blue Zone. Ali, se vocês verem ali na parte superior, é onde a estação do metrô. Eu, por exemplo, não sei se a Bruna vai concordar, mas eu pelo menos privilegiei meu hotel perto do metrô. Eu preferi para já chegar ali no ponto central e já desembarcar ali onde vão ser as plenárias da programação da COP em si. E ali a gente vai ver a cidade da Expo, ela foi formada em 3 grandes pétalas. Então a gente está na pétala da mobilidade e a gente destacou ali onde vai ser o nosso pavilhão, que está ali em seta vermelha, e ela vai ser exatamente em frente ao escritório da UNFCCC. Então, a gente vai dividir o nosso prédio com outros países. No momento, a COP não disponibiliza quem são esses países, mas a gente já descobriu extraoficialmente em conversa, né? A gente tem reuniões com vários países, o Ministério das Relações Exteriores, a gente, o MMA, e a gente já descobriu que vamos ser vizinhos do Reino Unido. Então, a gente vai ter 410 metros dentro desse prédio, com o Reino Unido e provavelmente mais 2 ou 3 outros países. Uma das oportunidades, então, é exatamente a participação dentro do pavilhão do Brasil. A gente tem a programação da COP em si, que normalmente ocorre ali onde vocês estão vendo ali em cima, que são as plenárias, ali tem toda a programação oficial da COP, e dentro de cada pavilhão, de cada país, dependendo, cada um desenvolve a sua própria programação. Então, como o Hugo falou, a gente vai ter 2 auditórios, a gente vai ter dois painéis simultâneos dentro do nosso stand. E aí já é uma oportunidade para o setor privado participar. Carol, eu vou te pedir para passar para o terceiro slide, na verdade. Aqui a gente dividiu, o Ministério do Meio Ambiente dividiu em 10, como o Hugo falou, a gente tem 10 dias de COP, né? Então a gente dividiu em 10 temas. Então esse aqui a gente preferiu até colocar aqui para vocês visualizarem melhor quais são os 10 temas, que seria exatamente nesses temas que a gente vai fazer a seleção e fazer a projeção dos cases e das soluções, não só brasileiras, mas também um debate internacional
para a COP, né? Então, a gente está falando aí de adaptação, perdas e danos, oceano, gestão costeira e recursos hídricos, financiamento climático e mercado de carbono, transição energética e transportes, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, justiça climática, juventudes, igualdade de gênero e racismo ambiental, indústria e gestão de resíduos, segurança alimentar e agricultura de baixa emissão de carbono, governança climática compartilhada entre poderes e florestas e bioeconomia. Então, o setor privado que tiver, na verdade, uma aderência a um desses eixos temáticos pode propor um painel dentro da COP, dentro do Pavilhão do Brasil. Em breve a gente vai divulgar aí acho que todo mundo pode acompanhar as mídias sociais do próprio Ministério do Meio Ambiente. Vai ser disponibilizado um formulário para que haja uma proposição de painéis dentro do nosso pavilhão. Então, o que a gente está concebendo aí é ter um moderador e até 4 painelistas e tentar, ao máximo, fazer um debate bem inclusivo, com multi-stakeholder, então ter tanto o governo, quanto a sociedade civil, quanto o setor privado. Tudo isso vai ser olhado para a seleção dos painéis dentro do nosso pavilhão. Então, essa é uma das oportunidades. Eu acho que também é importante destacar que, assim como tem o Pavilhão do Brasil, tem vários organismos internacionais. Então, a gente vê muitos participantes brasileiros indo para outros, exatamente, painéis, em outros estandes afins àquele assunto, e ali também há uma rede de relacionamento. Então, acho que é sempre importante visualizar quem vai estar na COP, quem vai estar na Blue Zone, e não só programar exatamente essa participação no pavilhão brasileiro para a gente mostrar quais são as nossas soluções, as nossas práticas de excelência e como é que a gente pode contribuir para os riscos climáticos, mas também isso, né, fazer essa projeção também em outros estandes. Um incentivo que, pelo menos, eu acho que é bem importante. Além disso, a gente também tem a participação na Green Zone. Então, queria, Carol, se você puder voltar. Esse aqui, ele destaca um pouco mais, a gente está vendo ali, então, num aspecto maior, a Blue Zone ali em cima e a Green Zone embaixo. O Hugo falou como é que é exatamente essa Green Zone, só que nessa de Dubai a gente vê uma grande diferença de proposta. Realmente dá para ver que a organização, eles estão querendo transformar a Green Zone mais voltada ao setor privado e às soluções do setor privado. Então, eles construíram ali alguns pacotes, algumas configurações que se diferenciam. Então, vocês estão vendo aí, acho que está um pouquinho pequeno, mas assim, vocês estão vendo os roxinhos e laranjas. Eles construíram aí 4 hubs, mas um hub que a gente teve um interesse muito grande é o de tecnologia e inovação, que é esse roxo. Então, o que a gente também tem a oportunidade de participar como setor privado, né? Nós, na verdade, aplicamos uma proposta para a COP, para que a gente possa selecionar 10 startups que vão para exatamente a Green Zone, em stands individuais. Ali, principalmente, não sei se vocês estão vendo essa fonte de água e esse roxo que está aí circular, a gente vai fazer uma seleção, daqui a uma semana a gente deve receber a resposta da COP, e aí a gente vai selecionar, vai publicar um regulamento para selecionar 10 startups para apresentarem suas soluções dentro ali da Green Zone. E aí, com certeza, tentar reverberar ao máximo essas soluções inovadoras para o mundo. Então, a gente tem isso, né? Tanto a possibilidade de participação da Blue Zone dentro do Pavilhão do Brasil, como também na Green Zone, vocês vão ver que tem toda uma programação realmente mais voltada para o setor privado. Então, tem não só esse hub de tecnologia e inovação, tem um hub de descarbonização, um de conhecimento e um de juventude também. Então, exatamente por ser agora uma configuração em espaços contínuos, há uma possibilidade maior, né, de trânsito entre a Blue Zone e a Green Zone, diferentemente dos outros anos, que realmente era bem complexo. No Egito, por exemplo, era bem complexo chegar de um lugar para o outro. E, na verdade, acho que basicamente é isso. Vou deixar, então, para dúvidas e agradecer novamente aqui a oportunidade. Tá, Luciana, espero que um dos nossos vizinhos aí, país, possa ser os Estados Unidos. Aí a gente cumpre uma outra missão aí da Anshan, que é promover essas relações bilaterais. Mas eu vou passar a palavra para a Carol, ela vai conduzir aqui o bate-papo com vocês nesse finalzinho. E a Carol aí que é responsável por colocar esse webinar de pé e articular aí com os ministérios.
Então, já tem algumas perguntas aqui no chat, outras que a Carol também tem. Então, Carol, a palavra é sua e obrigado aí por toda a organização. Obrigada, Fabrício. Obrigada, pessoal. Bom, já tem algumas que eu vi que a Bruna está respondendo, né, Bruna? Muito vinculadas ao processo de credenciamento. Se você puder dar um panorama geral para o pessoal dessas perguntas. Então, quem não ainda não já preencheu o formulário, mas não recebeu a carta, o que tem que fazer? Se o processamento está demorando alguns dias, né? Enfim. Outro ponto que a gente também tem aqui, se o hub do Espaço Brasil fica na Green Zone ou na Blue Zone. Então, Luciana, se você puder responder. Sobre isso também, side events a serem realizados no Brasil, como na edição do ano passado, né, que tiveram algumas transmissões simultâneas, se a gente vai ter essa possibilidade também. E eu tenho algumas também para vocês de limitação de credenciais, né, se a gente vai ter limitações por empresas, como que vai ser esse processo, como que vai ser a participação na Green Zone, né? A gente tem, o setor privado tem que aplicar em algum lugar na COP para ter o acesso, ou quem estiver em Dubai pode entrar no espaço sem nenhum problema. E se tem já uma perspectiva de quais temas serão em quais dias, né? Porque a COP ela tem um cronograma definido, o Pavilhão do Brasil ele vai ter um outro cronograma, se vocês já têm uma segmentação aí dos temas por dia. Então, acho que, pessoal, por enquanto são essas perguntas. Bom, se permitirem, o pavilhão do Brasil, ele é na Blue Zone. Então, Carol, se você puder voltar naquele segundo slide, do primeiro mapa, na verdade, da Blue Zone. Então, o pavilhão do Brasil, onde a gente vai realmente estar ali sediado dia a dia, mais de 12 horas por dia, provavelmente, né? É na Blue Zone. O pavilhão é ali perto do escritório da UNFCC. Então, tudo isso ali onde é o oficial e onde são os prédios mais destinados aos países. Há outros organismos internacionais também. Pelo que a gente saiba, esses prédios vão ser muito individualizados em termos assim, mais para países, alguns outros vão ser para organismos internacionais. Então, não vai ter uma mistura como era antigamente, né? Exatamente por essa mudança de configuração de corredores ou não. Então, é a de cima, por favor, Carol. O slide 2. Aqui. Então, o pavilhão do brasileiro está aqui na Blue Zone. Se vocês verem esse pontilhado em amarelo, essa é a Blue Zone. E aí, o nosso pavilhão está dentro desse prédio aí que está em uma seta vermelha. Então, Blue Zone. E aí, o que eu estava mencionando também, em termos que aí também já conecta com outra pergunta, quais as possibilidades de participação na Green Zone. Tem algumas datas da Green Zone, assim, a maioria das datas já venceram para aplicar em algumas programações específicas. O que a gente fez foi aplicar para essa de startups. Então, a gente está aguardando uma concessão da COP, não tem como agora, individualmente, uma empresa, acho que todos os prazos já se expiraram para se candidatar para participar de algum hub, alguma coisa mais específica, assim. Então, a gente solicitou exatamente a concessão de 10 espaços para 10 startups brasileiras. E aí, se eles concederem, a gente deve ter a resposta aí até semana que vem, provavelmente, aí a gente vai publicar junto com os parceiros o regulamento de como a gente vai selecionar essas startups exatamente convergente com a proposta da COP, né? Porque eles também vão aprovar. Depois que a gente seleciona essas empresas, a COP também aprova ali qual o perfil, se elas estão aderentes ao perfil que elas querem. Em termos de datas e temas, a gente tem uma primeira proposta, mas assim que a gente publicar esses painéis, a gente já vai divulgar as datas certinhas. Então, acho que é melhor não divulgar agora, para não gerar expectativa. Mas em breve a gente deve publicar esse formulário, e no formulário vai ter lá as datas de cada tema durante os dias ali, dos 10 dias. Então, só lembrando que o Hugo falou, não vai ter auditório com esses temas no dia 30, nem no dia 12, e no dia 7 é o Rest Day, então também não tem programação. Acho que as outras, não sei se tem mais alguma para mim, mas tem várias outras, né? Acho que para a Bruna foram várias. Vou, então, já responder. Obrigada, Carol. Com relação à parte de credenciamento, quem que, de repente... mas com relação ao credenciamento, eu
volto a dizer que nós temos recebido muitos pedidos. Só nessas últimas 2 semanas da abertura do credenciamento, nós recebemos 500 solicitações. Então, pode demorar alguns dias, porque nós queremos garantir que as informações estarão corretas, informações que nós vamos inserir no sistema da convenção. Então, pediria a gentileza de aguardar um pouco, e caso demore um tempo muito grande, é possível também fazer o contato aqui com o Itamaraty por meio de um e-mail. Não sei, Carol, se é melhor depois você disponibilizar, é credenciamento.cop@itamaraty.gov.br, mas vai estar disponível também para todos. Sobre limitações de credenciais, nós, como delegação brasileira, nesse momento não temos nenhum tipo de limite, mas é importante frisar que essa prática de convidar a sociedade civil e o setor privado para comporem a delegação brasileira, a delegação é uma prática brasileira. Então, não são tantos outros estados assim que fazem isso, de modo que a nossa delegação deve ser uma das maiores, se não a maior, a julgar por essa demanda toda que nós já temos recebido. Então, caso, enfim, eventualmente, alguma organização queira enviar um número muito grande de delegados para compor ali a participação do Brasil, provavelmente nós conversaríamos, tentaremos entender, porque a nossa ideia é justamente garantir a participação de todos, mas é preciso também bom senso, porque, de novo, essa não é uma prática usual para as demais delegações. Então, a gente precisa ter um pouco de bom senso mesmo em relação a isso. Os comprovantes, eu tinha visto aqui no chat também, comprovação de vacina, isso tudo pode ser digital, tá? Tanto é que os procedimentos são eletrônicos, podem ser impressos ou digitais, não tem problema. E para o acesso à Green Zone, as informações que nós temos da presidência é que, tendo o crachá de delegação brasileira, vocês já terão acesso tanto à Green Zone quanto à Blue Zone. O que eles dizem é que, a depender do evento, pode ser necessário fazer a solicitação de um ingresso ali gratuito antes, por conta do número de pessoas, né? Muita gente. Então, pode ser que, a depender do evento, vocês tenham que fazer algum tipo de inscrição prévia. Mas, para entrar no recinto, com o crachá de delegação, já seria possível fazer isso. Eu acho que eram essas as perguntas, não sei se faltou alguma. Não, acho que tem mais duas só, que acho que são mais direcionadas para o Hugo, mas todo mundo aí pode complementar. Se a gente vai ter uma agenda no Brasil durante a COP também, com side events virtuais para serem transmitidos lá. Isso aconteceu no ano passado. E também, sobre a ótica do setor privado, né, o que vocês recomendariam aí, os principais dias para participação na COP? Acho que essa é a pergunta de milhões que está todo mundo tentando definir um período de participação na COP. O que vocês estão vendo, né? Movimentação também de autoridades viajando para lá, acho que esse é um ponto importante. Quando que vocês sugerem aí a nossa participação? Bruna, eu até posso começar a responder, mas talvez a questão do side event oficial, você prefere falar? Ou quer que eu faça alguma menção? Porque é uma questão que está mais ligada ao ponto focal do Brasil, que é o Itamaraty. O que você prefere? Posso comentar rapidamente. Em relação a side events, o Brasil fez uma proposta de um evento mais ligado ao Poder Judiciário. Nós ainda estamos aguardando a aprovação desse evento, e aí, justamente, todos os estados eles têm direito a apenas side event cada. Então, nós adoraríamos incluir várias outras iniciativas, mas, infelizmente, não foi possível, e estamos aguardando a resposta da convenção. Então, em relação a side events do Brasil, é isso, mas outras organizações, como, por exemplo, as que estão credenciadas como observadoras, né, que é uma categoria um pouco diferente, também podem fazer pedidos de side events. Então, é importante ficar atento ali, conforme for se aproximando, para o calendário que vai ser disponibilizado pela organização da COP, porque aí sim haverá todos os eventos ali condensados. Pessoal, eu queria reforçar isso que a Bruna falou, que é super relevante, talvez seja um ponto de interesse para o setor privado. Como ela mencionou, o side event é o evento oficial daquela parte na convenção.
e ele, por ser oficial, ele tem um destaque, uma projeção por meio dos canais da própria UNFCCC. Ele é um evento que aparece na grade de programação da UNFCCC, ele tem transmissão no canal do YouTube da UNFCCC, ele tem uma exposição mais internacional. Então, ele é um ponto de destaque. Como a gente só pode ter um por país, fica esgotada a possibilidade de que a gente tenha outros. Entretanto, existe, como a Bruna estava falando, uma outra categoria de participação que você não é parte, você é um observador. E para ser um observador, você precisa ser credenciado por uma entidade acreditada, uma entidade que passou por um processo junto ao UNFCCC para se tornar acreditada. Existem várias ONGs e empresas que são acreditadas e elas estão disponíveis numa lista, a gente pode mandar depois, tem um link para o site da UNFCCC que dá a lista de todas as entidades acreditadas brasileiras. Essas entidades acreditadas podem apresentar side events. Pelo que eu me lembro, entretanto, acho que essa data ela já fechou, mesmo para... Já fechou. Ela já Agora é só para a COP30. Agora é só 29. Para 29. E, então, eu reforcei esse ponto da Bruna, porque muitas vezes, para dar vazão ao interesse do setor privado, por exemplo, via side event, tem essa outra possibilidade de articulação na categoria de observador. Tá? A pergunta de $1 milhão é muito difícil responder isso, que é autoridades, agenda, quando que vai ter os principais itens, etc. Isso é difícil de responder porque, primeiro, existe o aspecto formal da COP, que é a negociação. A negociação ela tem uma agenda que não necessariamente, nesse momento, ela está aberta discutindo algum item finalístico de forma muito técnica. As discussões estão mais no nível de programa de trabalho sobre plano de trabalho de mitigação, transição justa, adaptação, financiamento, fundo, mercado, etc. E essa agenda ela se distribui ao longo de toda a primeira semana, e na segunda semana, aqueles itens que não fecham, eles vão para essa negociação em nível ministerial. Fora do nível da negociação, a gente tem uma outra atuação política, que tem uma agenda da presidência da COP, que eu imagino que os side events e outras reuniões, eles vão tentar articular isso de forma mais concentrada nos dias temáticos definidos pela presidência da COP. No site da presidência da COP, isso também é fácil de ser encontrado, a gente também pode disponibilizar o link. Isso talvez possa ajudar a guiar um pouco o planejamento dos interessados em participar, em função de ver quais que seriam os momentos de maior aderência dos seus temas. Muito embora, como eu mencionei, é uma agenda muito ampla, com diversos representantes de alto nível que vão chegar e sair em momentos diferentes da reunião. Então é muito, muito difícil precisar para vocês, se você é do setor tal, vai no dia tal a tal. Não tem condições de fazer isso, tá? Acho que eram essas perguntas que ainda estavam faltando, Carol. Acho que sim. Bom, pessoal, eu vou fazer um wrap-up aqui de tudo que a gente colocou. Então, o Hugo reiterando aí a importância, né, da COP, qual que é a diferença da Green Zone, da Blue Zone. Então, para a Blue Zone, que é a parte de negociação, parte de delegação dos países, a gente tem um credenciamento especial que, para este ano de 2023, vai ser aberto, né, para a sociedade civil, para o setor privado, e que o Itamaraty está tocando todo esse credenciamento. O link ele já tinha sido enviado antes pela Anshan para seus associados. A gente mandou aqui também no chat para todo mundo. Se alguém quiser que a gente reforce junto com a Bruna, com o Itamaraty, né, vocês mandem para a gente, por favor, no e-mail realgov@anshan.com.br. Nathan, Douglas, se vocês puderem colocar no chat, por gentileza. A empresa, o cargo, o nome da pessoa que vocês solicitaram, a gente faz uma ponte direta com o Itamaraty para reforçar essas credenciais. E se atentando a todos os passos que a Bruna colocou, a questão de vistos, certificação da Covid, para que a gente possa ter aí o maior número possível de participantes do setor privado. Luciana mencionou então para a gente como que vai ser a participação do setor privado. Teremos aí 2 auditórios do Pavilhão Brasil, que nos próximos dias a gente deve estar acompanhando aí as redes sociais, sites do Ministério e também da Apex, para a gente saber como que vai ser esse processo de admissão, né, buscando sempre ter aí painéis moderados com equilíbrio de gênero, todas essas questões. E a Anshan também vai notificar a todos vocês quando sair, tá? A gente faz essa ponte, né, junto com o Hugo, com a Luciana, com a Bruna,
para ter a maior transparência possível e todo mundo conseguir propor painéis, né? A Anshan certamente deve propor algum painel e é muito importante para a gente saber de vocês também quem estará presente para que a gente possa fazer aí uns painéis bem interessantes e com a participação de todos vocês. Então, pessoal, acho que é isso do nosso lado. Eu queria agradecer imensamente o MMA, a PEX, o Itamaraty. Acho que foi um webinar muito importante. Depois a gente vai disponibilizar nas redes sociais da Anshan para todo mundo participar. E gostaria de passar aí, Hugo, Luciano, Bruno. A gente tem a COP30 pela frente, que vai ser aqui em Belém, né? Então, queria passar aí para uns 5 minutinhos finais de encerramento para vocês. Tá bom, obrigado, Carol. Eu vou fazer o encerramento pela parte do MMA, novamente agradecendo pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito em articular o interesse do setor privado, que, não tenha dúvida, a gente tem que trabalhar justamente essa questão de transição econômica, transição ecológica, de forma a aliar a sustentabilidade dessas agendas de desenvolvimento, né? Com relação à COP30, eu queria deixar uma reflexão. Primeiro ponto, a gente ainda não tem a confirmação completa, esse processo de confirmação ele vai se dar provavelmente nessa COP, durante a realização da segunda semana, e a proposta, o governo brasileiro colocou a cidade de Belém como proposta para sediar a COP. É muito comum que os países, ao receber esse evento, coloquem cidades que são bem estruturadas, bem desenvolvidas, já preparadas para esse tipo de evento. A demanda, rede hoteleira, restaurantes, logística de transporte é altíssima, como a gente mencionou, né? Em função do número elevado de participantes. Então, é muito comum que os países coloquem uma cidade que já esteja preparada para esse tipo de evento. Na minha avaliação, e uma forma de você poder pensar a proposição da cidade de Belém, ela não se encaixa dentro desse conceito, mas é justamente uma oportunidade enorme para, primeiro, pensar em desenvolvimento dos diferentes setores da cidade, porque a gente precisa trabalhar muito questão de rede hoteleira, a logística de transportes. Belém é uma cidade que encanta em função de estar inserido dentro da Amazônia, que é o principal cartão de visita do Brasil. Com a inserção brasileira, ela passa muito pela Amazônia, né, no cenário internacional. Então, na minha perspectiva, é uma oportunidade muito grande, não só de investimentos, mas de parcerias com a prefeitura, com a cidade de Belém, para a gente poder proporcionar a melhor COP possível, com um grande resultado do ponto de vista de negociação, enfrentamento à mudança do clima, mas também de uma COP que consiga receber bem esses participantes todos e articular as diversas necessidades em termos de infraestrutura da cidade. Então, me parece que é uma decisão acertada no sentido de ser uma oportunidade de desenvolvimento para a cidade de Belém, sem a qual a gente não teria os olhos do mundo inteiro voltado para essa cidade, para um evento tão específico, num prazo agora de 2 anos para frente. Tá bem? Muito obrigado. Obrigada, Hugo. Não sei se a Bruna e a Luciana gostariam de falar rapidinho para a gente encerrar. Bem, mais uma vez, obrigada, Carol, pelo convite, obrigada a todos que continuaram até aqui. Faço das palavras também do Hugo as minhas em relação à cidade de Belém. Volto também a comentar a questão do processo de escolha da COP30. Então, cada COP, as COPs rotacionam entre os países e, sobretudo, entre regiões. Então, daqui 2 anos... Oi, gente. E eu também só agradeço. Olha, meu pai é da Força Aérea, então assim, eu já tenho vivências de arrasantes aqui passando. Mas fato é que esse processo rotaciona entre países e, sobretudo, entre regiões. A nossa região, que é o GRULAC, que são os países da América Latina e do Caribe, sediará a COP daqui 2 anos, a COP 30. Então, nesse contexto, desde o início do ano, o Brasil já tinha se candidatado, já tinha manifestado interesse em que Belém fosse a cidade sede da COP, e essa candidatura foi acolhida pelos países do GRULAC. Então, essa primeira fase de consultas internas dentro da região, ela já foi feita. E aí, agora,
basta que essa indicação ela seja levada à Conferência das Partes, que é o que vai acontecer, para que seja chancelada essa escolha. O Brasil, a cidade de Belém, é a única que pleiteou a COP30, então, dessa forma, nós entendemos que esse será um procedimento muito mais formal, que vai acontecer na segunda semana de reuniões. Então, apesar de nós não podermos dizer Belém é a cidade da COP30, mas tudo indica que é isso que vai ocorrer. Nós temos conversado com o secretariado, recebemos o apoio dos nossos países vizinhos, então esse processo está se encaminhando muito bem, da melhor forma possível. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Nós aqui do Itamaraty ficamos à disposição, caso tenham dúvidas. Estamos aqui de portas abertas e queremos garantir que todos tenham aproveitem a COP e as próximas conferências da melhor forma. O caminho daqui até Belém parece longo, mas, na verdade, Belém já está logo aí, então ficamos à disposição de todos. Obrigada, Bruna. Luciana? Só agradecer realmente e colocar também a Apex aqui à disposição no que for necessário. E vamos exatamente, como a Bruna já falou, a COP30 também já está aí batendo a porta. Tal, muito obrigada mais uma vez. A gente vai mandar todas as apresentações, o link de inscrição, e ficamos à disposição para fazer a ponte aí com o MMA, com a Apex, com o Itamaraty, no quesito de credencial, se vocês precisarem de ajuda para pleitear eventos no auditório do Espaço Brasil, tá bom? Muito obrigada e bom feriado para todo mundo. Tchau.